Eu creio que tantos temas legais, né? Vocês começaram lá com 5 linguagens do amor, e tantos temas legais que foram desenvolvidos, pensando fora da caixa. Que mais? Deus está no seu casamento, uma coisa assim, né? Olha, cada tema um melhor do que o outro. E Deus... Irmãos, eu acho que eu não vou pregar que meu iPad não quer abrir. Ô, glória. Ô, Senhor, faz o bichinho abrir aqui. E por que, queridos? Na verdade, há uma luta imensa contra os casamentos. O João falou aqui, né? Há uma luta imensa contra os casamentos. Contra os casamentos, porque o diabo sabe que o alvo de Deus é a família. O diabo sabe, quando ele chamou lá Abraão, lá no princípio, que ele disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele disse uma coisa, eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Tudo isso parecia o alvo, mas o alvo não era este. Tudo isso parecia o objetivo final, mas o objetivo não era esse. Eu vou tirar você da sua casa e vou fazer de você uma grande nação. Ele já ficou feliz. Eu vou abençoar a quem abençoar você, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado, Abraão, e toda a sua casa. E no final ele diz assim, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o alvo de Deus é abençoar todas as famílias da terra. E o diabo sabe que a família é algo muito especial para o Senhor. O diabo sabe que se ele destruir a família, ele está destruindo o plano de Deus. Mas como ele não pode destruir a família, ele não pode destruir o plano de Deus. Amém, queridos? Então é muito bom nós gastarmos esse tempo aqui, e o meu iPad não abre. É muito bom nós gastarmos. Alguém faz um milagre aqui? Faz alguma coisa, faz esse iPad abrir em nome de Jesus? Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tentando aí, senão depois eu pego lá no telefone e faço qualquer coisa. Então, queridos, e aí me chamaram, dentre tantos temas tão preciosos, essa semana me chamaram para falar a respeito de um assunto muito legal. E quando eu fui chamado, a Denise que me mandou viu, João? A Denise que me mandou deixa eu dar um apagão nele para ver se resolve. A Denise que me mandou a mensagem, e ela me falou, pastor, a gente queria que você fosse falar para a gente. Eu falei, nossa, que alegria, Denise, eu vou com todo prazer. E aí, ela diz, o tema é esse, debaixo do edredom. Aí é bom, né? Vem falar você aqui, então. Eu falei, Denise do céu, eu tenho vários nomes especiais, tops para você chamar para falar sobre esse assunto. Chama lá o pastor Cláudio Duarte, o pastor Jeremias Pereira, aquela turma que tem... Não é gente que tem a graça de Deus para falar sobre isso. E além de tudo, a gente se diverte um bocado. Eu lembro a última vez que o pastor... Quem que foi que falou aqui? O pastor Jorge Linhares falou sobre intimidade aqui, que eu ouvi aqui na igreja, não é? Mas eu ri tanto, eu não sei quem estava, tem uns velhos aqui também, né? Mas eu ri tanto que eu não me aguentava. E ao mesmo tempo, um tempo tão instrutivo, um tempo tão edificante, não é? Mas, queridos, como eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, eu vou me ater aos textos bíblicos, tá bom? E se você quiser saber mais a fundo dos negócios, você procura os caras lá que entendem do assunto, tá bom? Mas eu quero falar sobre alguns princípios da palavra de Deus. Se quiser, você pode abrir a tua Bíblia em Provérbios. Capítulo 5. Versículo 18. O que está acontecendo com esse iPad, hein?
está amarrado em nome de Jesus. Capítulo 5, eu pedi para colocarem o texto na linguagem de hoje, mas eu vou ler nessa linguagem, que aqui essa linguagem é muito, muito joia. Diz assim, capítulo 5, versículo 18, diz assim: bendito seja o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Esse é o nosso tema-chave para a noite de hoje. Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, Senhor, derramada sobre nós nessa noite. Peço que o Senhor nos conduza nesse tempo precioso, Pai. Peço que a Tua boa mão esteja sobre nós e cada um de nós aqui possa sair acrescentado pelo Senhor e pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, enquanto falamos a respeito desse assunto tão importante e tão crucial, Senhor, para as nossas vidas. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza o coração de cada irmão que está aqui, os que estão em casa, e que haja a liberdade do Senhor à medida que a gente vai refletindo na Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito esteja ministrando aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abriu, glória a Deus. Deus é bom. Esse assunto, queridos, é um assunto que já foi, durante muitos anos, foi um tabu dentro da igreja tratar deles. Eu queria ver se antes de eu começar a falar a respeito do assunto em si, eu quero fazer uma pergunta, você não precisa responder. Hoje você não precisa se manifestar, tá bom? Vamos combinar assim, mas eu vou fazer uma pergunta a você. Você tem a liberdade de agradecer a Deus pelo sexo? Você não precisa responder. Eu vou ler aqui, eu separei um poema oração para ler para vocês, muito legal. Eu não vou me preocupar em correr com o assunto. Eu já falei para o João, a hora que você fizer assim, eu paro, onde eu estiver. Mas diz assim o poema Oração, de Harry Hollis Jr. Senhor, é difícil saber o que o sexo realmente é. É algum demônio colocado para nos atormentar? Ou algum delicioso sedutor da realidade? Não é nada disso, Senhor, diz o autor. Eu sei o que é sexo. É corpo e espírito. É paixão e ternura. É abraço forte e mão segura. É nudez aberta e mistério escondido. São lágrimas de alegria nos rostos de uma lua de mel. E são lágrimas em rostos enrugados em uma bodas de ouro de um antigo casamento. Sexo é um olhar silencioso do outro lado da sala. Um bilhete de amor em um travesseiro, uma rosa deitada em um prato de café pela manhã, risadas à noite. Sexo é vida, não tudo na vida, mas envolto no sentido da vida. Sexo é o seu bom presente, ó Deus, para enriquecer a vida, para continuar essa corrida, para comunicar, para me mostrar quem eu sou e para revelar meu cônjuge, para nos purificar por meio de uma só carne, diz o texto. Senhor, algumas pessoas dizem que sexo e religião não se misturam, mas a Tua palavra diz que sexo é bom. Ajude-me a mantê-lo bom em minha vida, na minha vida. Ajude-me a ser aberto sobre sexo e ainda proteger o seu mistério. Me ajude a ver que o sexo não é um demônio, nem divindade. Ajude-me a não entrar em um mundo de fantasia de parceiros sexuais imaginários. Me mantenha no mundo real para amar a pessoa que o Senhor criou. Ensine-me que a minha alma não tem que franzir a testa para o sexo para eu ser um bom cristão. É difícil para muitas pessoas dizer graças a Deus pelo sexo.
Porque para eles o sexo é mais um problema do que um presente. Eles precisam saber que o sexo e o evangelho podem ser ligados novamente. Eles precisam ouvir as boas novas sobre sexo. Mostre-me como posso ajudá-los. Esse é o autor de um livro, na verdade. Obrigado, Senhor, por me tornar um ser sexual. Obrigado por me mostrar como tratar os outros com confiança e amor. Obrigado por me deixar falar com você sobre sexo. Obrigado por me sentir à vontade para dizer graças a Deus pelo sexo. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus pelo sexo? Quantos têm a liberdade de fazer uma oração como essa? Talvez esse termo tenha sido muito mal construído no meio da sociedade, e durante muitos anos da igreja ele realmente foi um tabu, de maneira que muitas vezes nós sabemos que temos liberdade com isso. Entretanto, quando vamos falar sobre isso, nós somos rodeados de cuidados. E será que eu vou falar de sexo com Deus? Será que eu posso falar com Deus? Pai, o negócio aqui em casa está precisando de um fogo, Senhor. Está precisando de a gente se encontre nesse negócio aí de relacionamento debaixo do edredom. Esse tema debaixo do edredom é muito, muito, muito legal. Porque ele remete imediatamente vem logo à nossa mente, espero que não venha o Big Brother, certo? Mas vem logo à nossa mente lugar de intimidade, lugar de aconchego, lugar de mistério, lugar de segredo, lugar de exposição e tudo isso mais. Então, o tema, e eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a caminhar dentro desse tema, usando esse termo, João. Eu pedi ao Senhor, e aí eu vou tentar fazer isso. Primeiro princípio, queridos, como nós vimos aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, e no texto lá na Bíblia, na linguagem de hoje, ele é muito... Deixa eu virar isso aqui para eu ler os textos aqui, porque eu não tenho a Bíblia na linguagem de hoje. Mas é muito especial, mas a primeira afirmação, o primeiro princípio que eu quero colocar aqui, esses dias eu estava falando com os irmãos que a gente estava fazendo um programa até sobre casamento e tal, e depois nós, reunidos com os pastores ali, eu disse que nós estamos num tempo de profundo ataque sobre a família, e você sabe disso, nós sabemos disso. Essa semana saiu mais, um amigo meu mandou um vídeo de um deputado denunciando que estava lá um projeto de lei de um partido aí, trazendo a liberdade de parentes ter relacionamento e casarem-se entre si. Parentes, que eu digo, parentes inclusive dentro da própria família. Ou seja, a coisa que há um tempo atrás era, digamos, disfarçada. Eles estavam tentando colocar algumas coisas disfarçadamente, agora está declarado. Eles querem colocar em leis a possibilidade do relacionamento incestuoso, queridos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, e eu quero dizer para você, além de conversar com seu cônjuge sobre esse assunto, fale com seus filhos também. Comece a falar com seus filhos a respeito disso, porque as escolas estão falando. Os amigos estão falando. Essa semana eles romperam aí com uma propaganda de uma empresa, que eu não vou citar o nome, fazendo apologia à ideologia de gênero. Então, queridos, nós estamos num tempo de guerra profunda contra o casamento. E esse assunto é um assunto muito importante. E aí nós estamos dizendo, é importante que a igreja volte a colocar fundamentos. A igreja nos últimos tempos cresceu muito em belas exposições, em belos argumentos, mas muitas vezes a igreja parou de colocar fundamentos, coisas simples da palavra de Deus, mas que elas são pedras fundamentais para nós colocarmos e firmarmos as nossas vidas, e firmarmos os nossos pés, e não termos problema de dizer para os nossos filhos, filho, o caminho é esse, a palavra de Deus diz isso. Quando começam todo tipo de filme,
filme, você liga lá na televisão, tem todo tipo de apelação, de filme, de confusão, e até mesmo dentro dos casais as pessoas já não sabem o que deve, o que não deve, quais são os limites. Então é hora de colocarmos fundamentos. Você está comigo aqui? Amém? Então, queridos, primeira coisa, sexo é uma invenção e um presente de Deus. Nós não precisamos ter esta coisa de ter pudor de falar sobre isso. As igrejas, na verdade, eu fico feliz, né? Algum tempo atrás, Deus levantou alguns irmãos aí, que começaram a falar disso abertamente. Você pode ver lá na internet, tem assuntos falando abertamente sobre isso, queridos. Então, mais ainda existe no meio da igreja muitas pessoas que estão presos, achando que esse assunto, sabe, que essa discussão de que se sexo é algo realmente para a vida, para o deleite, é uma coisa que vem lá da Idade Média. Teólogos discutiram sobre isso e alguns deles chegaram à conclusão que não, que sexo é para a procriação. Então, queridos, se você está aí do outro lado, eu não sei como você foi ensinado, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, que esse deleite foi dado como presente de Deus, na verdade foi uma ideia de Deus para a tua alegria. Diz aqui, olha, que você possa se embriagar nas carícias da sua esposa. E os homens dizem, amém. Eu gostei de ter estudado o assunto aqui sobre o edredom, que sempre dá uma animada lá no ninho, né, queridos? Estou brincando, viu, esposa? Mas a grande verdade é essa, queridos. Nós precisamos romper com isso. Se você é alguém que tem dificuldade de se conectar com esse assunto, e a sexualidade e a sua fé, elas parecem que elas andam em trilhos separados, um olhando para o outro, mas um fazendo de conta que o outro não existe. Rompa com isso em nome de Jesus, seja livre. O inferno promoveu todo tipo de deturpação sobre esse assunto, mas saiba que Deus criou o sexo para o nosso deleite também. Segundo ponto, queridos, é que ele é para ser desfrutado dentro do casamento. Normalmente esses assuntos nós tratamos, ou a gente costuma ouvir nos acampamentos que tem um pouco mais de liberdade, não é? Mas hoje nós estamos tratando isso abertamente, mas para ser desfrutado dentro do casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24, alguém tem aí? Eu acho que não coloquei lá para vocês. Mas diz assim, por esta razão, depois que diz que Deus tirou a mulher do homem, né, das suas entranhas ali, tirou e formou a mulher, diz assim, por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Primeira coisa, queridos, esse termo, eles se tornarão uma só carne, não está falando, porque muita gente pensa que casamento, nós vamos no casamento do fulano de tal, quem já ouviu isso? Nós vamos no casamento, e a gente começa a achar que casamento é aquilo lá. Não, querido, aquilo é uma cerimônia de bênção, somente. Casamento acontece quando duas pessoas deitam-se em um leito e eles têm um relacionamento íntimo e ali eles se tornam uma só carne. É ali que está o casamento. Então, para começar, relacionamento sexual é para o casamento, é como uma aliança de sangue. Há muito tempo atrás foi escrito um livro, se você quiser anotar, ele é muito bom para você anotar, anote mesmo, porque pode ser que você tenha que tratar disso com a sua filha, com o seu filho. Recentemente eu estava num outro lugar e falei com um rapaz a respeito disso, ele ficou chocado. Ele falou, não tinha entendido isso, mas é um livro chamado O Porquê do Ímen, de Sheila Cooley. O Porquê do Ímen. Fala a respeito da importância da virgindade e o que isso tem a ver com a aliança de sangue, qual a importância disso diante de Deus e diante um do outro. Há aqueles que pensam que podem, de tanto ouvirem a respeito da liberdade sexual nos nossos tempos, eles podem ter relacionamento com um, com outro, com outro, com outro, com outro, e ele não percebe que, na verdade, cada vez que ele se deita com uma moça, ele está ligando em aliança de sangue a vida dele ou a vida dela com o outro, e aí vai criando aquela rede de ligações
não é? E diz que a gente costumava explicar, uma só carne não tem como você dividir depois. Então você imagine um moço que começa a ter relacionamento com um com o outro, ele começa a se tornar uma só carne e criar aliança de sangue com várias pessoas. Imagine qual é o prejuízo emocional e o prejuízo para a sua vida e para a vida das outras pessoas. E quando eu disse isso para aquele moço seminarista, ele falou: pastor, nunca tinha pensado nisso. Ele falou: eu precisava ter aprendido isso antes. Eu falei: não entre em condenação. Se você aprendeu isso agora, peça perdão a Deus. Se você viveu isso, peça perdão. Quebre esses vínculos em nome de Jesus e passe a viver uma vida separada nesse assunto. Aqueles que acham que, em 1 Coríntios capítulo 6, 16, diz assim: vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta ou com uma mulher é um corpo com ela, diz 1 Coríntios. Ele se torna um corpo com ela, pois está escrito: os dois serão uma só carne. Então, primeira coisa, queridos, sexo é para o casamento. Diga: sexo é para o casamento. Chega em casa e fala para os seus filhos: filhão, não esqueça, sexo é para o casamento. Sossega solteirão. Não sei se tem solteiro aqui no meio, se tem lá em casa, não sei se tem solteiro, mas sossega o facho. Deus estabeleceu suas leis não para nos privar de liberdade e de alegria. Ao contrário, Deus estabeleceu suas leis para nos fazer desfrutar de deleite e de alegria. O pecado traz destruição e traz consequências. Todas as vezes. E é por isso que o diabo quer quebrar esses princípios, dizer que isso é cultura judaica, dizer que isso é cultura cristã, que o mundo é outro. Hoje, queridos, o diabo está fazendo de tudo para romper os vínculos e a estrutura da família. E outra coisa, queridos, depois de casados, sexo é para o seu cônjuge somente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, parte B do versículo diz assim: cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então, colocadas essas duas pedras fundamentais, queridos, sexo é dado por Deus, e é dado para o nosso deleite. Amém? Estão aqui comigo? Vamos correr agora para debaixo do edredom. Então, os irmãos que estão em casa, tirem as crianças da sala, por favor. Tá bom? Não pode deixar, não vou falar nada de dia. Pode deixar as crianças. Melhor tirar, mas se ficar também não tem problema. Deixa eu falar aqui. Eu falei, João, eu vou andando aqui, tá bom? Aí depois faz um repeteco, senta na mesa, vocês explicam o resto que tem que explicar, tá bom? Mas antes de falar sobre qualquer coisa, queridos, nós vamos correr agora para o edredom, para o lugar da intimidade. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu te dar uma pesquisa que eu lamento tanto não ter sabido dela antes, Sidney e Adriana. Lamento muito. Mas eu quero compartilhar com você, porque eu estava estudando esses dias e falei: puxa, que coisa importante, porque ninguém nunca falou sobre isso. Primeiro, a pesquisa desse Dr. H. Norman Wright, diz assim: homens atingem o seu maior potencial sexual entre os 20 e 30 anos. Pastor, por que você está me dizendo isso? Você já vai entender já. Nesse período, o seu impulso é tão forte que ele não precisa de quase nenhum estímulo para pensar em sexo. Nem estímulo emocional, basta ele ter um olhar e logo os hormônios entram em atividade. Só a necessidade de afirmação é a coisa mais importante nesse período. É onde o homem começa a trabalhar, ele começa a ter sucesso, e sexo faz parte da sua afirmação. Olha que coisa interessante. As mulheres, nesse mesmo período, são estimuladas mais por emoções, proximidade, compreensão, relacionamento, afetividade. Então, olha o que acontece no princípio nos casamentos. Quando entra nessa fase do casamento, há um conflito de interesse aí.
Nós temos um homem completamente doido para ter relação, e uma moça completamente desejosa de ter relacionamento. Claro, o sexo faz parte disso também. Nós já vamos ver isso mais à frente. Mas muito importante, eu queria ter entendido isso lá quando eu tinha os meus 20 e poucos anos. Eu casei com 25 anos. Eu queria ter entendido isso antes, ô João. Muito importante isso. As mulheres nesse período são estimuladas pelo interesse. É normal o interesse da mulher ser menor do que o interesse do homem por relacionamento íntimo nesse período. É normal. Agora, a partir dos 30 anos, deixa eu dar uma palavra rápida aqui, para se você é daqueles que estão em casa, você ainda está naquele período de lua de mel, né? Ou se você está aqui, é um casal mais novo, deixa esse menino que ele vai acarmar, tá bom? Ele vai acarmar, uma hora ele acarma. E essa menina vai pegar fogo também. A partir dos 30 anos, a mulher começa então a crescer em capacidade de relacionamento físico, chegando ao seu pleno potencial por volta dos seus 40 anos. Nada aqui é exato, viu, queridos? É uma faixa etária ali que a pesquisa mostra. Eu não sei quanto de científico tem nisso, mas eu achei muito interessante e eu acho que faz sentido isso. E chegando nessa fase, o seu impulso sexual quase não se altera depois disso. A mulher continua tendo o mesmo interesse pelo sexo a partir desse período e não cai, não diminui. Então, o período de maior equilíbrio e de nivelamento entre os dois, exatamente nesse período, entre quando chega aos 30, o homem começa a carmar. E aí, ele começa a prestar mais atenção nos interesses da esposa. Então, é muito interessante saber que é nesse período dos 30 aos 40 e aí por diante, que o relacionamento íntimo começa a ser muito frutífero, muito prazeroso e de mútuo interesse aos dois, os dois estão no mesmo nível. Então isso aqui, eu achei, eu não sei se para vocês isso é interessante ou não, mas isso explica muita coisa que às vezes os casais ficam se debatendo nas casas. Ficam às vezes sofrendo, nós que às vezes temos que atender irmãos com problemas nos casamentos. Hoje os casamentos estão começando e logo nos primeiros anos há grandes conflitos, né? E nós vamos ver aqui um pouco mais adiante algumas coisas importantes, mas é muito bom saber disso, é muito bom saber que esta é uma fase muito propícia para crescer em relacionamento, ao mesmo tempo que o homem tem toda essa volúpia, ele vai aprendendo outras coisas, ele vai tendo que aprender a se controlar, ele vai ter que aprender a olhar para as necessidades também tão importantes da esposa, e isso vai crescendo, queridos. Isso vai ficando doce, isso vai ficando prazeroso, amém? Então, essa é a primeira pesquisa que eu queria colocar para vocês. Segundo ponto aqui, vamos falar agora debaixo do edredom. E eu coloquei uma coisa aqui. Primeiro ponto, debaixo do edredom, queridos, não é lugar de pressa, mas de investir tempo. Escute bem isso. Alguns tratam como algo de pouca importância ao relacionamento sexual, ao ato conjugal, como que não se exigisse investimento, mas exige investimento. É fácil tornar rotina parte de uma coisa tão importante e tão vital para o nosso relacionamento, e é fácil a gente tornar isso uma rotina. As coisas que a gente vai, as demandas vão se avolumando, a preocupação com as contas, as profissões, os filhos vão chegando, e é fácil a gente tornar isso uma rotina. Então, debaixo do edredom não é lugar de pressa, mas é lugar de investimento. Diga, lugar de investimento. Me ajude a pregar aí, me ajude a caminhar com esse assunto. Antes do casamento era aquela coisa doida, né? Parecia que precisava botar uma algema para
não sair da linha. Mas muitas pessoas estão vivendo hoje infelizes no casamento e têm constrangimento de tocar neste assunto tão importante. Existe um livro, muitos anos atrás, muito interessante, eu já vou falar disso, mas existe um livro chamado Ele Precisa, Ela Deseja. O pastor Luciano Subirá colocou isso no livro dele, no capítulo a respeito de... É um bom livro para os irmãos lerem, não é? Como é que é? É o propósito de Deus para a família, né? O propósito da família. Então, e esse irmão que escreveu esse livro, que Luciano Subirá cita no livro dele, Ele Precisa, Ela Deseja, ele separou o ato conjugal em 4 fases. Ele definiu, não é para ser mais didático. Tem a fase da excitação, a fase do platô, a fase do clímax e a fase da recuperação, do relaxamento. E há uma diferença natural entre o homem e a mulher com relação a isto. É natural. O homem e a mulher reagem de forma diferente aos estímulos e aos impulsos sexuais. Na verdade, quando o assunto é sexo, alguns aqui, eu acho que já ouviram falar pelo menos os mais velhos, acho que já ouviram falar aquela expressão que quando o assunto é sexo, o homem é como um fogão a gás, né? E fogão a gás ainda com acendedor automático. E a mulher é como um forninho a lenha, que você tem que ir lá buscar a lenha, você tem que colocar a lenha, o gás normalmente já está lá encanado, né? Só ligar, o negócio funciona rápido. Mas quando o assunto é intimidade, tem que buscar a lenha, tem que colocar a lenha, tem que atear o fogo. Isso tudo é um processo. E aí, queridos, eu quero olhar para você, para a Escritura, porque vamos ler Cantares, capítulo 1, versículo 2. Se você tem aí agora, eu quero ler só na... se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Cantares 1, 2. Isso aqui te passa aqui, que sensação. Alguém que está desejando, está aguardando, não é verdade? A mulher dizendo, se o meu marido me beijasse, e se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. E você pode falar, puxa, é uma mulher assim que eu queria. Mas deixa eu te falar, isso tem um processo. Isso aqui é uma reação. Isso aqui não é uma iniciativa. Isso é uma reação que a mulher está tendo. O livro de Cantares é um poema de relacionamento íntimo. Depois, se você quiser ler na sua casa, leia lá. E leia na versão mais atualizada, que eu acho que vai ser mais fácil de você entender. Mas leia mesmo. Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E diz, mas isso aqui é um ambiente de manifestação que se manifesta debaixo do edredom. Mas há um caminho para chegar até lá. Há um caminho para chegar até o edredom. Muitos homens parece que ainda não entenderam a perspectiva da mulher com relação à intimidade. Muitos anos atrás, eu estava dizendo para você, eu ouvi falar numa ministração sobre um livro muito legal, Sex Begins in the Kitchen. Que numa tradução literal, sexo começa aonde? Na cozinha. Sexo começa na cozinha. E, querido, eu vou confessar para você, quando eu vi isso aqui, eu não quis ler coisa nenhuma. Vou confessar, depois vocês não contam para ninguém, nem vocês aí na internet. E quando eu vi isso aqui, eu falei, que boa ideia. Eu logo pensei, bom, então, vou atacar minha mulher na cozinha. Tarado do jeito que eu era. Eu vou atacar. O que eu não entendia, queridos, é que não estava falando nada disso o livro. É uma perspectiva, mostra como o ato sexual começa com um processo
de pequenas ações, de palavras, de coisas que você faz durante o dia, que não tem nada a ver. Você pode até agarrar sua mulher lá onde você quiser, na cozinha, no quarto, onde você quiser. Mas, e ainda, eu lembro que naquela época, queridos, era aquela história, né, não tem filho, né? É uma alegria geral. Então, não tem filho e está tudo liberado, a casa é nossa, né? Mas, ainda bem que eu tenho uma esposa ajuizada, ela... Calma, filho. Aí, queridos, mas mostra como isso é um processo que começa durante o dia. Toques não eróticos, comentários doces, olhares, palavras de apreciação, vão dar início ao processo. Esse livro, na verdade, fala a respeito disso. Claro, que você, marido, não deve fazer isto, ou seja, palavras de apreciação e toques e tal, só pensando naquilo. É claro que você não deve fazer isso, você deve tornar isso um hábito, mas creia que se você investir nisso, aquilo também vai acontecer, amém? Amém, irmãos? Vocês estão tímidos para falar amém? Fala um amém aí, pelo menos os irmãos, os varões. Amém! Homens que ignoram essas verdades, queridos, essas necessidades emocionais e românticas da mulher, da esposa, vão perder o entusiasmo que essa esposa pode ter no tempo da intimidade. Vão perder. Se você ignorar que a sua sementeira começa durante o dia, às vezes dias antes, não é? Há tanta gente que às vezes trata a esposa de qualquer jeito, e depois chega na hora da festa, acha que vai ter festa, e ele percebe que a festa nem vai começar, né? Fica triste, mas querido, foi lá, falta de investimento, não semeou durante o dia, não tem festa à noite. Então, queridos, vamos em frente, Cantares, capítulo 1, versículo 15, agora eu vou falar alguns textos aqui. Quanto tempo, João? Fala aqui. Vou ler isso aqui rapidamente, porque daí a gente já para aqui depois, tá bom? Cantares, capítulo 1, versículo 15, diz assim: como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. Em outra versão está dizendo, seus olhos são como pombas. Aqui mostra, queridos, nesse tempo e nesse processo, nós vamos olhar aqui para o livro de Cantares e nós vamos ver claramente esse processo acontecendo no relacionamento da noiva e do noivo ali, da Sulamita e Salomão. Então, olha só, esse texto mostra como é importante, como o homem é atraído pelo visual. Como é importante para a mulher se cuidar, se preparar, estar bonita dentro da sua casa. E beleza não só visual, mas beleza sabe, aquela coisa de beleza de palavras também. Porque a Bíblia diz que é duro viver com a mulher rixosa. Olha, quem aguenta viver com a mulher reclamona e rixosa? Mas diz aqui que o noivo é atraído pelo visual dela. E tem mulheres que não estão atraindo mais nada, não é verdade? Você não precisa responder. Algum tempo atrás a gente brincava, dizendo, às vezes tem irmão chegando em casa e a esposa vai dormir com a camiseta lá do deputado. Aí não dá, né, irmão? Dá uma ajudinha, né? Dá uma ajudinha. Cantares, capítulo 1, versículo 12 e 14, vamos lá. Olha, 12 e 14, é isso mesmo. Quando o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. 13. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. 14. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena. Eu não sei que palavra que é essa. A minha versão é outra coisa. O ramalhete de flores de rena das vinhas de Engedi. Ele está dizendo, queridos, aqui mostra como é tão importante nesse tempo de
de intimidade, cuidar do aroma, do perfume. Eu me lembro que há muitos anos uma esposa me ligou, muitos anos, a gente trabalhava com casais naquela época, uma esposa me ligou chateada, falando dessa questão de intimidade, que estava uma droga, e era não sei o quê, e eu conversei com ela, falei uma coisa, deixa eu te falar, eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa, eu falei para ela, olha, vê o que Deus te dá de criatividade aí, enche a tua casa de bons aromas, coloca perfume, sabe, há tanta gente reclamando, queridos, mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver como a coisa acontecia, e se você for observar, não é tão complicado, é tão simples. Não preciso te dizer que depois ela fala, puxa, funcionou. Então, a importância do bom perfume, versículo 16 do capítulo 1 ainda, como é belo, meu amado, como é encantador, verdejante é o nosso leito. Na minha versão diz assim, como você é belo, meu querido, como é encantador. Diz o texto aqui, a grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa, e os pinheiros serão um telhado. Aqui está falando de ambiente, está falando de local onde eles estão se preparando para ter um relacionamento. Você começa a perceber como esse relacionamento é um relacionamento de alto valor, de alto cuidado, de alto que eu digo não é autocuidado, é autocuidado, de um nível muito alto de cuidado. Queridos, Deus quer que a gente tenha prazer e deleite nesse tempo, Deus quer que a gente invista nesse tempo. No capítulo 2, versículo 4, diz assim, ele me levou ao salão de festas. Aqui no primeiro diz que a grama verde será a nossa cama. Olha que loucura. Aqui está dizendo o seguinte, Salomão levou ela para um lugar aberto, levou a Sulamita para um lugar aberto, de grama verde. A grama verde será a nossa cama, e os cedros serão as vigas da nossa cama, e os pinheiros serão o telhado. Eles foram para um lugar aberto, olha que coisa linda, romântica demais. Capítulo 2, versículo 4 diz, ele me levou ao salão de festas, e ali nós nos entregamos ao amor. Tão importante, queridos, tão importante nós cuidarmos do lugar. Proteja o lugar de você ter relacionamento íntimo com a sua esposa, com seu marido. Proteja, encha de aromas, proteja aquele lugar contra as distrações, contra os celulares, proteja aquele lugar contra a interferência de filhos. Não seja o seu quarto onde qualquer um entra e faz aquela bagunça. É claro, filhos podem entrar e fazer bagunça, mas tem limite para tudo, amém? Proteja aquele lugar, trate aquele lugar como um lugar especial. Capítulo 2, versículo 2 diz, palavras de apreciação do noivo, de sutileza, não é? Ele diz assim, como um lírio entre espinhos, assim é minha amada entre as mulheres. Palavras que vão conduzindo o coração da esposa. Que mulher que não gostaria de ouvir uma coisa dessa? A gente pode ouvir, querido, quando eu falo para você, nós maridos e esposas, precisamos olhar para essas coisas, estudar essas coisas, para melhorar no nosso casamento, mas não olhar qualquer coisa que está por aí. O que eu estou colocando para você são fundamentos de palavra de Deus, com relação à intimidade. São fundamentos de palavra de Deus, com relação à intimidade. Tem mulheres, eu não sei se ainda tem, não é? Mas eu acredito que tem sim mulheres que estão cheias de ai, que eu não posso fazer isso, o que o meu marido vai achar de mim? O teu marido vai gostar se você fizer para ele, se você investir nesse relacionamento com alegria, amém, queridos? Cantares capítulo 3, versículo 1 diz assim, mulheres procuram seus maridos, diz assim, noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado, procurei, porém não o encontrei. Diga assim, mulheres procuram maridos. Mulheres, digam, mulheres procuram maridos. Não tem que ter, não, vou esperar ele me procurar. Amém, ele vai procurar porque o bichinho foi feito para isso.
tá bom? Mas mulheres procuram seus maridos também. Aqui diz o texto: eu procurei o meu marido. Pode vir, queridos. Aí eu já vou parando também. Eu procurei o meu marido. Mulheres procuram maridos. Amém, queridas? Ai, mas o que ele vai pensar? Ele vai gostar demais. Capítulo 4, versículo 10 diz assim: como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o seu perfume é o mais agradável que existe. O noivo está embriagado. Se você ler os versículos anteriores, leia lá o início do capítulo 4, você vai ver o noivo embriagado, falando da apreciação dele, e ele termina assim, dizendo: olha, como são deliciosas as suas carícias. Ele está dizendo como é bom quando você faz carícias, como é bom quando você expressa o seu amor por carícias, diz o texto aqui, assim, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é o mais agradável que existe. Ele fala dos perfumes e do carinho da esposa. No capítulo 5, versículo 16, diz assim: as palavras e gestos, é doce o beijar a sua boca. A mulher está dizendo: é doce beijar a sua boca, e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Ela está respondendo às mulheres, porque as mulheres perguntaram assim: o que você está achando? Você está achando que o seu marido é melhor que os outros? Será que é mesmo? Será que teu marido é tudo isso mesmo? Que um dia alguém possa dizer isso para você: será que teu marido é tudo isso? E ela disse assim, respondeu a ela: é doce o beijar da sua boca, e tudo nele me agrada. Marido, sabe o que está dizendo aqui? Primeiro você precisa tratar sua mulher com carinho. Há homens que parece que perderam o hábito de beijar suas esposas. Vai para o relacionamento íntimo e já quer ir para os finalmente. Tem um processo, Levi, né? Gostei dessa. Tem um processo acontecendo aqui, ó. Capítulo 7, versículos de 1 a 4. Mais palavras expressam a admiração. Olha só que lindo. Vou terminar com os textos aqui, a gente já para, tá bom? Ó filha de um príncipe, como são bonitos os teus pés calçados de sandália. As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura, noutra versão diz, o seu quadril é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como a torre de marfim. Os seus olhos são como poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Hesbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, de onde se avista Damasco. Palavras de apreciação. Se você for ler com mais cuidado, você vai ver que isso, inclusive, é depois que ele já teve o relacionamento íntimo. Porque você lembra das fases lá que eu falei? Excitação, platô, êxtase e depois relaxamento. Nessa hora, muitas esposas precisam ouvir coisas como essa, que já passou toda a alegria, digamos, né? E a esposa às vezes precisa ser abraçada e não só ouvir, foi muito bom, e dizer assim, puxa, como eu gosto de estar com você. Palavras que vão aquecendo o relacionamento. Capítulo 6, versículo 2. Aqui é muito legal. Eu estou tremendo, diz o noivo. Você me deixou ansioso por amar, tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar na batalha. E o bichinho ficou animado.
O bicho ficou animado. Vou ler de novo. Eu estou tremendo. Você me deixou ansioso para amar, tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar numa batalha. O cara falou assim: eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para a guerra. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: levanta-se, vento forte, vem, vento sul, sopre sobre o meu jardim e encha o ar de perfume. A mulher está dizendo: deixe que o meu marido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Eita laia! A esposa está dizendo: é hora da entrega, é hora de convidar o meu marido para a entrega. Queridos, esse processo não acontece na rapidinha. Pastor, não existe a rapidinha? Existe, querido. Às vezes existe a rapidinha, mas ela não pode se tornar rotina no nosso casamento. Essa história de ir para o edredom tem que ser algo cultivado. A gente precisa tratar isso com alegria. E os nossos filhos, nossas filhas vão ver a gente andando pela casa feliz, com cara de que está feliz, esposa feliz. Há muito tempo atrás teve um pastor que falou assim: olha, o sujeito, fica esperto quando a sua esposa parar de cantar no banheiro. Fica esperto, alguma coisa não está dando certo aí. Roland, se ela cantava lá, lavando a louça, fazendo ela parar de cantar, amiguinho, você pode pôr as barbas de molho. Rapaz, depois de um negócio desse aqui, se um ambiente de alta sensualidade, vocês não sentem isso? Não sentem isso? Nos acampamentos de casais, se conta essa história que os irmãos estão tudo animado, ninguém quer tempo de comunhão depois da palavra, não, quer logo, né, Roland? Nós cansamos de ver isso, né, Roland? Cadê os irmãos? Sumiram tudo, não que aconteceu, não sei. Eu teria outros assuntos aqui para te falar. Não é lugar de egoísmo, não é lugar de, enfim, mas se Deus permitir, uma hora a gente volta a falar. Mas o que a gente vê aqui, queridos, é tempo de investimento. Debaixo do edredom não é lugar de pressa. Debaixo do edredom é lugar de investir tempo, de investir criatividade, de investir coração, de considerar a sua esposa e o seu marido alguém digno daquilo que você vai entregar. Isso é muito legal. Espero que você esteja animado de ouvir isso. Você pode falar assim: pastor, eu acho que eu estou meio que deixando a desejar. Mas é assim mesmo, querido. Você pensa que eu estou aqui falando porque eu sou o grande galã, encantador da minha esposa? Só não. Foi muito bom estudar essas coisas, relembrar essas coisas. Maravilhoso. Porque nós precisamos reciclar. Não é, Levi? Mas você nessa idade aí, eu não vou nem falar. A gente precisa dar uma reciclada. A gente precisa dar uma reciclada, melhorar com essa mulher aí, que o Senhor nos deu, essa menina. Mulheres, melhorar com o seu marido, perfumar aquela casa, dedicar tempo a isto. Isso é debaixo do edredom. Tem outras coisas para falar aqui, mas outra hora a gente fala, tá bom, João? Mas isso já te desperta alguma coisa? Que o Espírito Santo esteja despertando você, querido. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Provérbios capítulo 27, se não me falha a memória. Diz assim: ao coração faminto, ao coração sedento, até o amargo se torna doce. Mas ao coração saciado, ele rejeita até o mel. Ah, pastor,
Acho que meu marido está buscando aventuras, querido. Coração saciado não procura saciar-se em outro lugar. Escute bem isso. Pastor, minha esposa parece que hoje não tem mais essa, só marido trai, não. Esposas traem também. Sempre houve, mas hoje talvez muito mais. Então, queridos, o diabo quer destruir a nossa casa, enquanto que Deus tem um projeto maravilhoso de alegria, de deleite, segundo o seu. Nós não precisamos ficar todo amordaçado para falar disso. Você pode sim, queridos. Num tempo atrás, até a gente incentivava os irmãos: ore com sua esposa sobre isso. Pastor, como é que eu vou orar com minha esposa? Eu nem falo disso. Queridos, um dos assuntos que eu teria para falar aqui é o seguinte: é um lugar de conversa, é um lugar de expor o seu coração, é um lugar de trocar, de sua esposa e seu marido saber quem você é, e o que você quer, o que você gosta. Lugar de intimidade é lugar de entrega, lugar, como disse o poeta aqui, lugar de conhecer e ser conhecido. Amém? Você recebe essa palavra? E se você quiser saber, aí depois tem as coisas, né, mais picantes aí, e daí o João fala tudo para os irmãos no próximo. Amém? Você recebe essa palavra? Que você saia daqui tremendo, como disse o Salomão lá, animado. Que você, esposa, disse: vem, sopra, deixa o meu marido desfrutar dos frutos que o Senhor lhe deu. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos deu esse presente tão deleitoso, Senhor, que é nós termos relacionamento íntimo com a nossa esposa. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nosso casamento não está aquilo que nós esperávamos. Muitas vezes nós estamos falhando em tantas áreas, e nessa área também, Pai, nós queremos dizer ao Senhor: ajuda-nos a ser o homem que a nossa esposa sonhou, ajuda-nos a ser a mulher que o nosso marido anseia. Ajuda-nos, Senhor, que a tua mão e o teu presente, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar, e aqueles que estão em casa lá, Pai. Que a alegria do Senhor invada essa casa, Pai, e a liberdade do Senhor invada essa casa. Que os queridos possam ser felizes também nessa área, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está sendo abençoado? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé. Vamos adorar a Deus.